participar no computador. Pronto, aí está gravando agora. Então, a aula de cerebelo, na verdade, é a sessão de dúvida de cerebelo, né? Então, quem tiver dúvidas aí, a gente pode ir tirando, aí a gente vai verificar o que vocês gostariam de saber. Deixa eu, como no início da aula geralmente o pessoal fica mais tímido, deixa eu rolar uma enquete aqui. Vocês vão ver na tela de vocês 4 perguntas sobre cerebelo, tá? Para ver o quanto é que vocês entenderam direitinho do conteúdo. Não vale ponto, não vale nota. Então, é mais para eu ter uma noção mesmo como o quanto que vocês entenderam do assunto depois de terem assistido a aula online, tá? E aí, a partir daí, geralmente na discussão vai aparecendo pergunta aqui, pergunta ali, e aí vocês podem ir abrindo o microfone e fazendo pergunta, sem problema, tá? Já é para a gente responder agora, professor? Já, pode responder. Ah, ok. Tem algum limite de tempo, professor? 5 minutos. Certo. Pessoal, para quem entrou agora, essa enquete que está aí na frente da tela de vocês é só para eu ter uma noção mesmo do quanto vocês aprenderam da aula gravada, tá? E aí vai ser um estímulo para discussão mesmo. Vocês, quem quiser já colocar alguma pergunta aqui por escrito no bate-papo, tranquilo. Quem não quiser pode fazer pergunta abrindo o microfone mesmo, tá?
Tem que ver. Diga, Milena. Eu vou dar mais 2 minutos aí, viu, para vocês responderem as perguntas para poder a gente começar a interagir aí, tá? Vale chutar também, viu? Chute é uma das habilidades assim que você ganha durante o curso, então é importante treinar também. Vinte segundos aí, viu, gente, para mandar uma resposta, depois eu paro a enquete e a gente fala. Ok. Vou parar aqui a enquete. Eu vou... Deixa eu só deixar a pessoa entrar aqui. Essa foi as respostas. Pronto. Eu vou compartilhar aqui o resultado com vocês, tá? Esse é o resultado do que vocês votaram, né? Não necessariamente a resposta correta, tá? É só para vocês terem uma noção do quanto é que saiu distribuído, assim, das respostas das 4 perguntas que eu fiz aqui, tá? A ideia aqui é a gente interagir um pouquinho em termos de qual... de como é que foi a interpretação de vocês da aula que vocês ouviram do cerebelo e do que vocês leram do capítulo, né? É um capítulo que é bem funcional, né? Então tem muita coisa assim de correlação com a clínica de vocês, e é uma estrutura que vocês vão ter bastante paciente que vocês vão interagir com doença cerebelar,
na vida de vocês, né? Porque gera muita incoordenação motora e vocês fazem muito essa parte de reabilitação motora. É importante saber bem. Sempre que eu vejo um padrão desses assim, então, de uma forma geral, deixa eu fazer um comentário assim já da turma de vocês, assim, que houve uma distribuição quase que igual, assim, né, das respostas de cada uma das perguntas aqui. Então, isso está mais ou menos denotando de que vai haver muita dúvida para tirar de cada pergunta, né? Quando há um predomínio muito grande de uma resposta só, geralmente essa resposta é a correta. Mas se está bem distribuído assim as respostas em A, B, C, D, E, é porque tem muita gente que chutou, muita gente que não sabia e tentou discernir qual era a melhor opção. E aí a gente vai justamente esse tipo de pergunta que é uma provocação para vocês se cobrarem do quanto é que vocês realmente entenderam do capítulo que vocês leram e da aula que vocês ouviram, tá? Então, a primeira pergunta aqui é assim: um paciente de 32 anos que chega andando no consultório com queixa de dificuldade para escrever, ao exame a força é normal, mas ele apresenta dismetria e disdiadococinesia no membro superior esquerdo, né? As seguintes estruturas podem estar lesadas, exceto. Então, o que está cobrando aqui, basicamente, é o seguinte: quando você lê um caso clínico desses, é um paciente que tem coordenação motora do membro superior direito, mas ele chegou andando normalmente. Então, se a marcha dele é normal, isso denota que as estruturas da linha média dele, então o vermes e os núcleos que estão associados às regiões do vermes estão normais, né? São essas áreas que estão relacionadas principalmente com a coordenação da marcha, né? Com a coordenação da marcha. Então, os pacientes que têm dificuldade para andar, para deambular, que a gente chama no meio da saúde, né? Deambular é andar. A gente nota mais essas estruturas que estão próximos da linha média. Então, o vermes e os núcleos cerebelares relacionados à linha média. Enquanto que as estruturas relacionadas aos hemisférios cerebelares vão ter mais relação com essa incoordenação motora dos membros. Então, essa dismetria, disdiadococinesia, são sintomas de incoordenação motora nos membros. Então, é mais esse dado que eu estava cobrando de vocês aqui. Quando a gente fala de lesões, de sintomas que apontam para o cerebelo, entendam que não necessariamente a lesão vai estar no cerebelo, ele pode estar em qualquer ponto da via cerebelar. Então, por exemplo, vocês viram na aula gravada que existiam vários núcleos fora do cerebelo que vão estar recebendo informações daquela zona cerebelar. Então, aquelas zonas lateral, intermédia e medial, né? São zonas cerebelares que vão ter conexões com várias áreas fora do cerebelo. Então, qualquer lesão em uma estrutura conectada a essa região do cerebelo pode manifestar com sintomas parecidos com lesão do cerebelo propriamente dito, tá? Então, o que é que eu estava cobrando daqui, na verdade? Né? Dismetria de jadococinesia era vocês localizarem que era uma disfunção do hemisfério cerebelar direito, né? Que aí inclui a zona intermédia e a zona lateral, poupando a zona vermiana, tá? Então, se está perguntando aqui, as estruturas podem estar lesadas, exceto, né? E se tiver alguma estrutura dessas que esteja associada com a zona medial, essa que não explica esse quadro clínico daqui, tá? Então, por exemplo, o tálamo, ele está ligado com a zona lateral do cerebelo, então pode dar dismetria de jadococinesia. O núcleo rubro também está associado com a zona intermédia, que fica no hemisfério cerebelar, né? E também pode dar dismetria de jadococinesia. O núcleo denteado fica no cerebelo, e esse está associado também com dismetria de jadococinesia. E o hemisfério cerebelar, ele também pode gerar dismetria de jadococinesia. O único que não pode é o núcleo fastigial. Esse é o núcleo que está associado com essa zona medial do cerebelo, que fica no vermes. E aí é uma lesão no núcleo fastigial ou no vermes, vai provocar um distúrbio de marcha. O paciente ele tem um desequilíbrio de marcha, mas sem essa incoordenação motora dos membros, tá? Então é por isso que a resposta correta aqui é esse núcleo fastigial,
Beleza, gente? Dúvidas aí dessa pergunta, dessa... Nenhuma dúvida, gente? Gente, o momento de vocês perguntarem é esse aí mesmo. Espero realmente que a minha... Ah, você não tinha lido certo. Professor? Eu não li o Eu exceto, tinha, mas não foi o problema. Então, tá. Ok, que mais? professor, eu tinha marcado o núcleo denteado porque eu pensei que ele fosse relacionado com motricidade fina e aprendizado motor. E aí eu não levei o núcleo fastigial também com isso. Tá. Eu penso que o fastigial é equilíbrio. O que foi que eu me confundi? Então, tô entendendo. Me perdi aqui, que eu relacionei o núcleo fastigial com equilíbrio e não com motricidade. Perfeito, perfeito. Não, mas aí tá correto mesmo. Então, se você relacionou o núcleo fastigial com equilíbrio, isso está correto. Justamente por causa disso é que o núcleo fastigial você deve marcar aqui porque está como exceto, né? Então, se tivesse uma lesão no fastigial, entendeu? Porque eu não li o exceto. Perfeito, perfeito. Então, o núcleo fastigial é equilíbrio. Então, o paciente ele não estaria andando normalmente quando chegou no consultório, né? Ele estaria andando com esse desequilíbrio à marcha, né? Beleza? Obrigada, professor. Então, é mais ou menos esse estilo, assim, viu, gente, de questão que a gente gosta que vocês interpretem, porque é diferente, assim, você pegar e decorar as estruturas todas do cerebelo. Isso é um conhecimento, assim, que vocês aprendem para a prova e daqui a 5 minutos depois da prova vocês esquecem, tá? Esse tipo de conhecimento que é integrativo, onde vocês têm que interpretar o que vocês leram para aplicar no dia a dia do que vocês vão ver do paciente, que a gente gosta de cobrar de vocês, tá? Então, tentem focar assim nesse tipo de disfunção que pode apresentar. Vamos lá. Deixa eu ir para a segunda pergunta. Aqui ele fala, um paciente apresenta tontura, diplopia e perda da consciência durante 10 minutos. Ao despertar, ele nota fraqueza à esquerda. Ao exame apresenta hemiparesia esquerda, dismetria do membro superior esquerdo, estrabismo convergente à direita, tremor de ação do membro superior esquerdo. Qual a síndrome cerebelar? Então, o que é que essa pergunta tá levando assim? É vocês buscarem quais são os sinais e sintomas que são característicos de lesão do cerebelo, tá? Porque na hora que vocês avaliam o paciente pela primeira vez, né? Vocês vão conversar com ele, vão tirar uma história, e nessa história vão vir vários sintomas, alguns deles relacionados a um tipo de estrutura, outros a outra, né? Muita informação que não tem relevância para o diagnóstico do paciente, muita informação que não tem relevância para a reabilitação que vocês precisam fazer para aquele paciente especificamente. Então, se vocês não aprenderem a discernir quando algumas coisas que o paciente fala para vocês são mais importantes do que outras, vocês perdem muito tempo nesse item da história que vocês estão tirando, né? Então, exemplo, sei lá, vocês vão para uma academia, por exemplo, fazer ginástica, né? Aí o personal ele pergunta para você qual é a sua intenção fazendo uma atividade física aqui. Você quer perder peso? Você quer ganhar massa muscular? Você quer... Então, esse é o tipo de informação que é útil para ele, né? Pode ser que... e aí você direciona o tipo de informação que vai ser útil para selecionar o tipo de atividade física que o indivíduo vai fazer. No caso da saúde, que é o que a gente lida, né, as informações são mais complexas, não são somente o que você pergunta e o paciente responde, são o que o paciente espontaneamente fala para você. E aqui é um exemplo disso, são vários sinais e sintomas, alguns desses vão se referir ao cerebelo, outros não, tá? Então, vamos lá. Então, desses daqui, vamos lá. O que é que a gente vai... diplopia, estrabismo e dismetria, tá? Então, dismetria é um sintoma cerebelar de incoordenação, né, de incoordenação muscular, mas diplopia e estrabismo são sintomas decorrentes de disfunção de nervos cranianos específicos da movimentação ocular.
Se vocês lembrarem, o cerebelo, ele não tem nenhum nervo craniano chegando nele, né? Os nervos cranianos, eles chegam no tronco encefálico. Então, para você ter diplopia e estrabismo, uma lesão isolada do cerebelo não geraria diplopia e estrabismo, tá? Então, esse daqui não é correto, tá? O primeiro não é correto. Aí vem hemiparesia, tremor e estrabismo, tá? Hemiparesia é uma fraqueza de um lado do corpo, tá? A hemiparesia, só para interagir com vocês podem colocar no chat ou abrir o microfone. Hemiparesia é sinal de disfunção de que trato? Córtico espinhal. Córtico espinhal, isso. O córtico espinhal passa no cerebelo? Não, né? O córtico espinhal, ele passa fora do cerebelo, tá? Então, a hemiparesia não é sintoma de disfunção cerebelar. O indivíduo com lesão cerebelar, ele não vai ter uma perda da força muscular, ele vai ter uma perda da coordenação, mas não da força muscular, tá? Aí vem dismetria, tremor e tontura. Dismetria, tremor e tontura são sintomas cerebelares. Então, esses três são parte de uma síndrome cerebelar mesmo. Dismetria é uma incoordenação do membro, né? O tremor é decorrente dessa incoordenação do membro. E a tontura é um sintoma meio inespecífico, mas que pode ser decorrente de lesão cerebelar, tá? Aí vem, os outros dois têm perda de consciência como um dos sintomas, mas é interessante saber, gente, que se você tira todo o cerebelo, se chega um cirurgião e tira todo o cerebelo, o indivíduo vai ficar incoordenado, vai ficar com dificuldade para andar, para corrigir movimentos, né, no meio da sua execução, etc., mas ele não tem perda de consciência. Ele fica totalmente consciente, porque os núcleos relacionados à manutenção da consciência e o ciclo de sono e vigília estão todos localizados no tronco encefálico. Então, perda de consciência já não é um sintoma cerebelar. Então, o único realmente que seria a resposta correta aqui mesmo é essa síndrome aqui de dismetria, tremor e tontura. Esses três sintomas são decorrentes da lesão do cerebelo. Os outros não. Beleza, gente? Esse aí eu não marquei, porque eu tinha marcado esse e mais o outro, e acabei, na hora, apaguei o certo e deixei o errado. Sim. Eu botei perda da consciência de diplopia e tontura. Pronto. Você entendeu o porquê da perda de consciência não ser correto agora, né? Sim. Lesão no tronco encefálico. Beleza. Então, eventualmente, vai haver perda de consciência se a lesão cerebelar é grande o suficiente para comprimir o tronco encefálico, tá? Mas, de qualquer forma, não é decorrente da lesão do cerebelo. Então, se a lesão é limitada somente ao cerebelo, o indivíduo não perde a consciência, nem entra em coma. Ele vai precisar realmente de uma compressão do tronco para poder gerar um estado de coma ou de perda de consciência. Professor, Diga. eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que você tocou no assunto, quando Sim. você começou sua aula lá, Sim. você disse que se o indivíduo não tivesse o cerebelo, ele ainda sobreviveria. Como Sim. seria a qualidade de vida de uma pessoa assim? Ruim, viu? Bastante ruim. Então, existem pacientes que com lesão degenerativa do cerebelo, né, que evoluem com uma dificuldade grande para deambular, chegam a ficar restritos à cadeira de roda, mesmo tendo força muscular normal. Então, você pode fazer, assim, eles continuam sendo capazes, por exemplo, de fazer bicicleta ergométrica, coisas que eles conseguem fazer deitados, por exemplo, eles conseguem fazer, então, e mantém uma massa muscular boa, mas não conseguem ficar em pé, né? E na hora de se alimentar, por exemplo, eles precisam de uma grande ajuda, porque eles não conseguem segurar o garfo para poder alcançar os alimentos e colocar na boca. Eles precisam de uma ajuda externa para fazer isso. Então, eu diria que é uma qualidade muito ruim, mas é compatível com a vida. Professor, Diga. o meu avô, ele, por algum erro médico, Sim. ele passou, acho que 10, 15 anos em cadeira de roda porque tirou um pedaço do cerebelo, Sim. em cadeira de roda. E eu sempre achei, quando eu era nova, né, criança, eu achava que ele não conseguia andar. E eu fiquei surpresa quando eu descobri que ele só não tinha equilíbrio, ele só conseguia mexer as pernas. Ele tinha tremor em uma mão só, uma mão tremia bastante, mas ele conseguia fazer tudo. Só que não conseguia andar por causa do equilíbrio. É isso mesmo. É isso mesmo. É bem esse perfil, Professor? assim. Diga. Mas quando você disse que ele não consegue
ficar em pé não é pela força nas pernas, né? Não. É pela tontura, no caso, não é isso? É mais pela... a tontura é um sintoma meio inespecífico, assim. Às vezes o paciente com lesão cerebelar ele nem se queixa de tontura, ele se queixa de desequilíbrio mesmo. Porque não Isso é que é aquela desequilíbrio. sensação, não é uma sensação de tudo rodar, entendeu? É uma sensação mais de que é quando a pessoa está em pé, que o mundo, tipo um barco, né, que você está mexendo para um lado e para o outro, essa é uma sensação que alguns pacientes descrevem, né? Outros descrevem que ele não consegue ficar em pé porque ele se sente empurrado para algum lugar, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, ele estivesse numa academia e fosse fazer um exercício sentado, levantando um Totalmente, peso com a perna, ele conseguiria. totalmente, Entendi. totalmente. Obrigado. Capacidade normal aí, entendeu? Exatamente, como se tivesse labirintite. Então, labirintite, o sintoma, Wesley, é mais de uma tontura rotatória, né? Então, o paciente ele se queixa mais de uma tontura como se tudo estivesse rodando. No caso da doença cerebelar, a tontura é mais esse estilo, assim, né, de dificuldade para se manter em pé, com a sensação de estar sendo jogado para um lado e para o outro, mas não de rodar. Beleza. Vamos lá. Vamos para a terceira pergunta aqui. Então, qual dos seguintes sintomas ajuda a diferenciar uma lesão no tronco encefálico de uma lesão no cerebelo? Tá? Então, aqui a gente já está avançando um pouquinho mais em termos de quais sintomas são mais característicos de uma estrutura versus da outra, né? Mas, lembrando que o cerebelo, ele tem conexões com núcleos localizados no tronco, né? Então, vários sintomas do cerebelo, eles podem acontecer também em lesões do tronco, tá? Então, exemplos, por exemplo, você tem da zona medial, você tem conexão com núcleos com núcleos vestibulares do tronco. Então, você pode ter alteração do equilíbrio por disfunção do tronco, né? O núcleo rubro, que fica no mesencéfalo, ele tem conexões com a zona intermédia do cerebelo. Então, você pode ter dismetria de diadocicinesia por lesões no tronco, tá? Então, tentem, assim, abstrair essa coisa, assim, dismetria de diadocicinesia, que são sintomas do cerebelo, né? A lesão não necessariamente está no cerebelo. Ele pode estar em qualquer lugar de vias que estão conectadas com o cerebelo. E por isso que é importante saber as vias, né? Porque uma disfunção à distância, né, fora do cerebelo, pode provocar também os mesmos sintomas, tá? Aí pronto, aí vamos lá. Vamos ver o que é que ajuda a diferenciar. Então, eu já adiantei para vocês que dismetria de diadocicinesia, que é o que a maioria marcou, não ajudam a diferenciar, porque podem acontecer em lesões tanto do tronco quanto do cerebelo, tá? Então, podem acontecer tanto em um quanto o outro. Tremor, a mesma coisa, ataxia, a mesma coisa. A única que é exclusivamente de um lugar que não no cerebelo é a diplopia, que é decorrente de disfunção de nervo craniano. Então, se você tiver um quadro clínico assim, olha, o paciente tem dismetria de diadocicinesia, tremor e ataxia, tem os 4 últimos sintomas aqui. Mais provavelmente a lesão está isolada do cerebelo, tá? Mas se você acrescenta diplopia, provavelmente a lesão está no tronco, porque você tem as vias cerebelares passando no tronco e diplopia não é justificada por uma lesão no cerebelo, é justificada por uma lesão que envolva os nervos cranianos que estão localizados no tronco. Ô, professor, Diga. o nistagmo é um exemplo, né, de diplopia? Então, Chega a ser? pronto. Então, nistagmo é um movimento de tremor dos olhos, tá? Que acontece porque eu não estou conseguindo coordenar bem a movimentação ocular. Então, o nistagmo ele pode acontecer tanto em lesão do tronco quanto do cerebelo. Ou seja, pode acontecer quando você tem lesão de algum nervo craniano que faz a movimentação dos olhos, porque aí os olhos eles não se movimentam de forma coordenada para um lado. Digamos que, por exemplo, meus olhos estão olhando aqui para frente, um olho vai e o outro fica porque está com a paralisia de um dos movimentos do olho, né? E aí, na hora que ele faz isso, esse olho pode ter um tremorzinho que é o nistagmo, tá? Então, isso é uma das causas do nistagmo. Mas numa lesão cerebelar, a mesma coisa pode acontecer porque
eu não consigo coordenar o movimento dos olhos para um determinado lado, exatamente do ponto onde ele começa para onde ele termina. Semelhante ao eu alcançar um objeto, pegar com a mão, né? O cerebelo ele não consegue coordenar esse movimento, assim como ele não consegue coordenar o movimento da movimentação dos olhos. Aí, na hora que isso acontece, ele tenta olhar para cá, mas quando ele passa do ponto, ele tem um tremorzinho, e aí você enxerga isso como nistagmo, né? Então, pode ser disfunção cerebelar ou fora do cerebelo também. Obrigada. Tranquilo. Beleza. Mais alguma pergunta dessa terceira pergunta aqui, não? Sobre essa terceira? Ok. Então, eu vou subir aqui. Qual dos seguintes sintomas ajuda a diferenciar uma lesão no tálamo de uma lesão no cerebelo? Tá? Então, tálamo, vocês não deram ainda, né? Vocês não deram ainda. Vocês viram... vocês vão ver tálamo, na verdade, no diencéfalo, né? Mas a minha esperança é que vocês lembrassem de tálamo da aula de medula, né? Porque tem aqueles tratos espinotalâmicos, né? Que vão passar no tálamo, e que, se vocês lembrassem a função dos tratos espinotalâmicos, eles são relacionados às vias sensitivas, né? Elas vão passar ali no tálamo. O tálamo tem várias funções, né? Mas aí não é o capítulo de hoje. O importante assim do tálamo é que ele faz parte da via cerebelar também, né? Então vocês viram nas aulas gravadas aí de cerebelo que tem parte dessas vias, né? Principalmente da zona lateral e um pouco também da intermédia, que passam no tálamo, e portanto você pode ter sintomas cerebelares ao lesar o tálamo, tá? Então, como é que você diferencia uma lesão talâmica de uma lesão cerebelar? Você tem que ter uma noção do que o tálamo faz sozinho, né? E o que é que o cerebelo faz sozinho. Vocês já viram que o cerebelo ele tem conexão com o tálamo, mas é só a zona intermédia e a zona lateral, tá? Então, uma das respostas corretas poderia ser, por exemplo, distúrbio de marcha, né? De dificuldade de andar, né? Não passa pelo tálamo. Você não tem uma conexão da zona medial do cerebelo com o tálamo, tá? Então, essa poderia ser uma resposta positiva, mas não está aqui listado, tá? Então, o que é que pode ser função talâmica e que não tem no cerebelo, né? Essa daqui da hipoestesia, que é uma perda sensitiva, tá? Então, a hipoestesia está presente no tálamo, mas não está presente no cerebelo. Então, se tiver um paciente com sintomas cerebelares, tipo dismetria, diadrocinesia, etc., que podem ser decorrentes de lesão ou no tálamo ou no cerebelo, e além disso tiver hipoestesia, mais provavelmente a lesão está no tálamo do que no cerebelo, porque o cerebelo ele não tem nenhuma via sensitiva passando por ele. E diplopia é um sinal de disfunção, hipoestesia tem relação com sensibilidade, é uma redução da sensibilidade, tá? E a diplopia é visão dupla, né? Visão dupla é sinal de disfunção de nervo craniano. Não tem nem no tálamo e nem no cerebelo. Então, ele não vai ajudar a diferenciar a lesão em um e no outro, porque ele vai indicar uma lesão em terceiro lugar, e não nem no tálamo, nem no cerebelo. E aí, dúvidas aqui dessa quarta pergunta? Tem que estudar mais um pouquinho. Normal. Geralmente a repercussão dessas perguntas é essa daí mesmo. Você tem que se dar conta de que quando você estudou, você não entendeu tudo, né? Mas é Não foi importante. suficiente, não foi suficiente. Vou parar aqui o compartilhamento. E aí pode fazer pergunta, diga aí. A terceira pergunta, qual era a resposta certa? Que eu fiquei em dúvida aqui. Da terceira pergunta, peraí. Deixa eu ver aqui. Da terceira pergunta era diplopia. Diplopia, porque a diplopia era um sintoma do tronco encefálico que não podia estar no cerebelo. Entendi. É um sinal de disfunção de nervo craniano, né, que está presente só no tronco, não está presente no cerebelo. Tá? Deu para entender, gente? Então, esse estilo de questão, ele é mais uma provocação para vocês mesmos, né? Porque vocês não vão ler essas respostas em nenhum lugar do livro, mas vocês vão ter que entender o capítulo para poder saber
como aplicar o conhecimento que vocês tiveram de cada segmento do livro que vocês leram. Tá? Então, esses sintomas de dismetria, de gigatocinesia, ataxia, são sintomas decorrentes de lesão no cerebelo, podem ser lesão no cerebelo, mas podem ser também em qualquer ponto da via cerebelar, e daí a importância de você conhecer a via cerebelar, porque, de repente, lesões localizadas fora do cerebelo, né, no tálamo, no tronco encefálico, até no córtex cerebral, podem se apresentar como esses mesmos sinais e sintomas, e aí você vai ter que se utilizar de outros sinais e sintomas para poder topografar qual é o local mais provável, tá, da lesão. Massa. Agora, perguntas gerais. Vocês podem perguntar de qualquer coisa, né? Da vida pessoal, pode perguntar de outros assuntos ou do cerebelo mesmo. Fique à vontade. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é mais uma curiosidade do que uma pergunta sobre o assunto. Claro. Quando a pessoa está alcoolizada, que Sim. ela apresenta tontura, é uma disfunção no cerebelo também? É sim. Então, o álcool, na verdade, ele é um depressor do sistema nervoso central como um todo, tá? Ele atua em canais GABA, então, de canais de ácido gama-aminobutírico, né? E esse neurotransmissor GABA, ele é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tá? O que acontece é que existe uma sensibilidade seletiva de algumas células que são mais metabolicamente ativas do sistema nervoso central ao efeito do álcool, ao efeito depressor do álcool. Então, por exemplo, na fase inicial do álcool, tem algumas células do lobo frontal que são muito ativas, que ficam mais inibidas, assim. Então, essa inibição do lobo frontal causa uma perda da inibição social da pessoa. Então, ela fica mais alegre, fica mais propensa a fazer besteira. É aquela fase da alegria do álcool, né? E com o passar da dose, você dando continuidade a uma dose crescente de álcool, outras áreas do sistema nervoso central são inibidas, e aí você vai ficando com sono, né? Então, no final, assim, se você continua bebendo durante muito tempo, ou com a dose muito alta, pode até entrar em coma por causa desse efeito depressor do álcool, entendeu? Então, esse efeito no cerebelo, ele se dá logo nas fases iniciais da ingesta alcoólica, e nas doses mais baixas, a área mais inibida é a área vermiana. Então, essa é a área da zona medial do cerebelo que afeta mais o equilíbrio. Então, o indivíduo, ele começa bebendo, você percebe que ele bebe, mas ele consegue acertar o copo na boca, né? Ele está lá, não tem dismetria, não tem diádogocinese, ele continua bebendo lá, e na hora que fica em pé, aí ele sente o desequilíbrio. Então, isso é por disfunção do verme cerebelar. Com o passar do tempo, se ele continuar bebendo, ele vai também perder a coordenação do membro superior e membro inferior, né? E aí isso depende só da dose mesmo que você tá ingerindo. Isso pode fazer com que o paciente, ou com que a pessoa ela ande torta, tipo assim, porque eu já vi pessoas em alto nível de embriaguez que andam com o tronco virado para o lado. Eu não sei como é que eles conseguem fazer essa... Sim. Essa ginástica, né? Pois é. Alterocopismo, professor. Pergunte aos seus colegas aí. Alguns deles já devem ter tido experiência disso. É alterocopismo. É alterocopismo mesmo, por aí. Professor, posso perguntar sobre um outro problema que acontece? É no cérebro também? Sim, pode perguntar. Pronto. Eu tenho 55 anos e recentemente eu recebi um diagnóstico de TDAH. Sim. Há coisa de um mês. E ontem teve também uma matéria, enfim. Como ainda é muito recente para mim, o que o senhor poderia me dizer sobre esse problema com relação ao que está acontecendo no cérebro, no caso no meu? Veja, o TDAH é mais um distúrbio de neurotransmissão, viu, Mária? Não é tanto um distúrbio anatômico. Então, você não tem uma lesão cerebral. Se for uma ressonância magnética, a ressonância vai estar totalmente normal. Tá? E aí, como o problema é de neurotransmissão, o tratamento é com medicações que vão estimular ou inibir esse tipo de neurotransmissor que existe no sistema nervoso central. Então, é da produção dos neurotransmissores. Você tem células que estão conectadas umas com as outras e que se comunicam através desse neurotransmissor, né? Você ativa a célula aqui,
o corpo celular está ativado, o axônio vai estar transmitindo esse impulso neuronal de uma célula para outra, e quando chega na terminação nervosa, você libera o neurotransmissor. São esses neurotransmissores que estão alterados. Ou você está liberando em excesso, ou o receptor está sensível demais à ação desses receptores, e aí você consegue, com medicação, combater os efeitos do TDAH. Então, é mais um distúrbio de neurotransmissão mesmo do que uma lesão anatômica. Diferente aqui dessa parte do cerebelo, onde a gente está falando mais de distúrbios que vão ter lesões focais mesmo, do vermes, do hemisfério cerebelar, provocando incoordenação motora, entendeu? Professor? Tá bom, assim, desculpe acho que fugiu um pouco, mas eu queria aproveitar essa oportunidade de contato com Sem problema nenhum. Sim, professor. Eu acho que também não tem muita relação, não, mas como você falou em labirintite, Sim. eu sempre tenho uma dúvida sobre esses cristais que se deslocam, que causam esse problema. Eles existem. Tem alguma relação? Oi? Eles existem. Existem. Inclusive, assim, é uma área que a fisioterapia entrou muito, né, nos últimos anos, assim, com um bom nível de sucesso, assim. Tem, assim, até assim, quando eu formei, muitos anos atrás, esse tratamento de labirintopatias era muito com medicamentos e tratamentos médicos mesmo, né? E com o passar do tempo se viu que na verdade, boa parte desses quadros de labirintopatia são decorrentes desse deslocamento anormal de cristais que normalmente já estão presentes lá, né? E esses cristais deslocados, eles podem provocar uma tontura por hiperexcitação de um labirinto em relação ao outro. Então, isso existe mesmo. Os cristais, normalmente, Diana, eles estão... Entenda que as nossas orelhas, né, eles funcionam como órgãos proprioceptivos, né? Você tem a sensibilidade de para que lado rodou a cabeça com o olho fechado, é dado através de deslocamento de líquidos que estão dentro dessa orelha interna, numa região chamada labirinto. Tá? Então, essa propriocepção da posição da cabeça, da rotação da cabeça para um lado e para o outro, é que fica disfuncional quando você tem esse deslocamento dos cristais dentro de um dos labirintos. Tá? Esses cristais, eles normalmente ficam em uma área, dê uma olhada, urículo e sáculo, tá? São duas regiões dentro da orelha interna que normalmente tem esses cristais, então não é que eles que são criados do nada, não. Eles normalmente estão lá no utrículo e no sáculo, e quando eles se deslocam para dentro do canal semicircular, você tem uma sensação, uma ilusão de movimento que é percebida como uma rotação. Então, aí tem manobras que você usa para retornar os cristais de volta para o utrículo e o sáculo, e aí o paciente melhora da tontura. Aí o fisioterapeuta ele aprende como fazer isso. Ele aprende como fazer. Deixa eu ver, aí tem uma pergunta aqui. Deu para entender, Diana? Sim, professor, muito obrigada. Bom, aí Thaís está perguntando, quanto tempo o paciente deve ficar em observação após um trauma? Depende, né? Depende. Se ele está em coma, ele vai ficar em observação durante o tempo que ele está em coma. Mas se é um traumatismo que o paciente não perdeu a consciência, geralmente umas 6 horas. Ele deve ficar em observação para ter certeza que não tem nada que vai acontecer e acumular com o passar do tempo, gerando sonolência depois. Tá? É o tempo mais ou menos para a formação de hematomas, etc., que você vai precisar fazer. Tá? Aí deixa eu ver, Mariana está perguntando aqui, a resposta de lesão do cerebelo é ipsilateral, isso, e a do córtex cerebral, não. Como isso ocorre porque no córtex cerebral as fibras são cruzadas? Sim, tá? Então, se vocês lembrarem, no caso do córtex cerebral, tanto as vias motoras quanto sensitivas, elas são cruzadas, né? Então, a lesão no córtex cerebral, no cérebro de um lado, vai repercutir no corpo do lado oposto. Tá? De uma forma geral, essas vias anatômicas, elas cruzam ali perto do bulbo, do segmento mais baixo do tronco cefálico, né? Então, lesões localizadas acima do bulbo vão repercutir contralateralmente, não só no cérebro, né? Mas
lesões que estão acima do bulbo vão ter repercussão contralateral. Já no cerebelo, as vias cerebelares, elas ou são homolaterais, então são do mesmo lado e não cruzam nunca, tá? Ou então cruzam duas vezes, e aí o efeito funcional é o mesmo, né? Uma lesão no cerebelo ou em qualquer ponto da via cerebelar vai gerar uma repercussão do mesmo lado onde a lesão aconteceu. Então, nesse caso, por exemplo, nos casos que eu mostrei aqui, paciente com dismetria de diádrogo-cinesia à direita significa que a lesão está numa via cerebelar à direita. Por aí. Entendi, professor. E no caso, se for no córtex cerebelar também? Vai ser no mesmo lado a resposta da lesão? Exato, do mesmo lado. Muito obrigada, professor. Tranquilo. Professor, Pode falar. eu estava lendo, né, e você também falou no vídeo, eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Quando o senhor falou das células da camada granular, que elas influenciam as células de Purkinje de forma paralela, não, tipo, direta, eu fiquei confusa. Quando eu leio, eu consigo entender, mas quando eu tento visualizar, eu não consigo entender, sabe, como assim, paralelo, entendeu? Tá, beleza. Claro, minha pergunta. Não, ficou sim. Então, a célula granular, quando ela recebe informações de várias partes do sistema nervoso, né? Então, um exemplo é do córtex cerebral, né? Se eu gero um movimento, eu tenho que mandar informação para o cerebelo que atua como um filtro desse movimento, né? Ele vai eliminar aquelas ações musculares que são exageradas e desnecessárias para o movimento acontecer. Tá? Então, digamos que eu estou levantando a minha mão e pegando uma caneta aqui, né? A caneta está aqui, eu vou pegar a caneta exatamente no ponto onde a caneta está acontecendo. Se eu não tiver o cerebelo, esse movimento vai sair meio exagerado, eu vou sair pegando coisas que não têm a ver com a necessidade do movimento, enquanto que no cerebelo eu vou pegar exatamente onde eu preciso e com a força necessária para segurar só a caneta. Tá? Então, por isso mesmo, o cerebelo ele é predominantemente um órgão inibitório, né? Ele inibe vários movimentos que são exagerados que o córtex cerebral gera. Tá? E aí, como é que ele faz isso? Ele vai, toda a informação que está sendo gerada no córtex de planejamento do movimento, ao mesmo tempo que está sendo usado para gerar o trato córtico-espinhal, para gerar o movimento mesmo, e a força necessária, a direção, em paralelo está sendo enviado para o cerebelo. E aí ele chega primeiro na camada de células granulares. Essa camada de células granulares ela vai gerar um axônio, é uma camada excitatória, né? Essa camada de células granulares gera um axônio que vai se ramificar na região da camada molecular do córtex cerebelar. E aí, nesse local, ele vai gerar um comportamento interessante. Digamos que eu aqui seja a camada, vocês estão me vendo aqui no meio do vídeo, né? Digamos que eu seja uma célula granular, eu recebi aqui a informação de alguma área motora do cérebro, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu emito um axônio apical e que vai estimular células de Purkinje que estão dos meus lados aqui, tá? Então, eu vou estimular, digamos, esse lado daqui, esse meu lado daqui, essa fileira inteira aqui do meu lado direito, essa fileira aqui do meu lado esquerdo. Mas essa fileira que está logo aqui embaixo de mim, ela não vai ser afetada por mim como célula granular. Então, qual é a resultante disso? Como a célula de Purkinje é uma célula inibitória, eu vou estar inibindo vários músculos que estão aqui à minha direita, aqui à minha esquerda, mas esses que estão aqui abaixo de mim, essa fileira inteira que está abaixo de mim, não vai estar sendo afetada pela minha ação. Então, isso funciona como um filtro do movimento. Eu vou estar inibindo vários músculos de um lado do que o outro, mas os do meio não vão estar sendo afetados. Dependendo da liga. Sobre a via inibitória ainda. Sim. Eu estava lendo. Quem toma os benzodiazepínicos, eles Sim. têm uma inibição da via inibitória, não é isso? Mesmo comentário do álcool, viu, Gabriel? É isso, aí eu ia chegar no álcool. Quem toma os dois teria uma maior inibição ou teria inibição da inibição da inibição? Não, veja ali, tudo depende da dose. Então, se você está usando benzodiazepínico, uma dose bem baixa, você pode ter inibição de uma área inibitória. E aí você ficar mais tranquilo. É o que acontece assim, é o efeito
como é que chama? É o efeito ansiolítico dele, né? O efeito que reduz a ansiedade dele é explicado por causa disso, né? Porque você vai deixar mais livre para atuar áreas relacionadas à afetividade, tá? Mas se você passa da dose, você vai ficar só sonolento, entendeu? E se você acrescenta o álcool nessa fórmula, você tem uma tendência de aumentar o efeito inibitório mesmo, só puramente inibitório, sem pensar em inibição da inibição da inibição. Você não precisa entrar nessa seara. Você só precisa pensar que ele é um inibidor do sistema nervoso central, vai dar sonolência. Certo, professor. Obrigado. Nada. Professor, outra coisa que eu fiquei confusa, e o senhor falou agora também, as células da camada granular, elas influenciam a célula de Purkinje de forma excitatória, sendo que as células de Purkinje inibem, eu fiquei confusa. Elas excitam para inibir, é isso? A célula de Purkinje é uma célula inibitória. Então, a célula granular, ela é uma célula excitatória. Então, a informação que chega na célula granular vai causar a estimulação simultânea de várias células de Purkinje que vão ter um efeito inibitório. Então, o predomínio do efeito no cerebelo vai ser um efeito inibitório. É inibitório a quê? Inibitório ao movimento, a musculaturas que estão sendo ativadas desnecessariamente para realizar o movimento. Então, você pode imaginar isso como sendo um filtro do movimento. Ele vai filtrar aqueles movimentos que são desnecessários para executar um movimento fino, de coordenação fina. Sim, entendi, professor. Obrigada. Nada. O que mais? Sobre o processo inflamatório que acontece após um AVC hemorrágico, eu queria entender mais ou menos como é o mecanismo para desencadear até a chamada morte cerebral. Para morte cerebral. Então, depois de um AVC cerebelar, você está falando, ou um AVC no cérebro mesmo? Hemorrágico cerebral. Tá. Então, geralmente, assim, no AVC hemorrágico, Diana, o que acontece é que você extravasa sangue para fora do espaço dentro do vaso. Tá? Então, imagine uma situação onde a pressão arterial dentro do vaso, normal, qual é? Em torno de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Geralmente, essa é a pressão normal do indivíduo da gente, né? Como indivíduo, mas o paciente com AVC hemorrágico frequentemente tem pressões bem mais elevadas do que isso. Mas digamos que ele tenha 120 milímetros de mercúrio de pressão arterial, tá? Pressão dentro da artéria. Aí essa artéria rompe, né? Então, de repente, a pressão dentro da cabeça, a pressão intracraniana, que a gente chama, que o normal é entre 10 e 20 milímetros de mercúrio, ela sobe para esses níveis aí de 120. Então, ela multiplica por 10 vezes, né? Esse aumento da pressão intracraniana é que pode fazer com que eu não consiga fazer com nenhuma outra quantidade de sangue circule de novo dentro da cabeça, porque você está com excesso de pressão intracraniana, entendeu? E aí, se isso fica durante muito tempo, se o seu sangramento não para, ou se você não toma nenhuma medida para evitar que ele continue, ou que a pressão arterial caia, ou que a pressão intracraniana caia, o indivíduo pode evoluir com morte cefálica, pode evoluir com um estado onde as células param de funcionar. Então, o mecanismo geralmente mais frequente é do aumento da pressão intracraniana, diminuindo a perfusão do restante do cérebro. Ah, entendi. Não tem nada a ver com resposta inflamatória, então? Não tem não. Ok, obrigada, professor. Nada, Diana. O que mais? Ok. Então, beleza, gente. Acho que foi boa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Assim, esse formato é o mesmo formato que a gente usa lá pros alunos de medicina. Tá? A gente tem feito esse formato desde que a pandemia começou, de vocês assistirem no tempo de vocês as atividades. A aula tipicamente fica um pouco mais curta, porque a gente não fica parando para tirar dúvidas
durante a aula gravada. Então, mas em compensação, vocês conseguem assistir a aula várias vezes, né? Fiquei em dúvida de uma coisa, eu posso voltar o vídeo e aí assistir algumas vezes. E para aqueles que têm muita facilidade, não têm dificuldade nenhuma de entender, vocês podem assistir na velocidade 1,5, 2, 3, como vocês queiram, né? Então, isso ajuda cada um a aprender no seu ritmo, e aí trazer as dúvidas para a aula. A contrapartida disso é que a aula não fica boa se vocês não tiverem estudado antes. Então, é super dependente da colaboração de vocês. O aprendizado é totalmente proporcional ao esforço que vocês empreendem olhando, assistindo os vídeos e lendo o capítulo antes, tá? Geralmente não adianta só você assistir a aula, vale a pena você ler o capítulo antes e vir com suas próprias dúvidas para poder saber interpretar o que está aqui, tá bom? Então, beleza. Muito bom, professor. Para mim, é sempre enriquecedor, apesar de eu sempre reconhecer que eu preciso estudar mais um pouquinho, talvez muito mais, mas tá sendo bem legal, assim, dessa maneira. Massa. Interação é mais fácil da gente aprender. Massa. Não, e acho que também aumenta o tempo de interação do professor com o aluno, né? Porque da forma como a gente estava interagindo antes, eu terminava dando uma aula de 1 hora e ficavam 5 minutos para vocês tirarem dúvidas que nunca tinha dúvida nenhuma, né? Aqui, pelo menos, vocês tiveram dúvidas que vocês puderam tirar comigo, né? Professor? Então, amanhã vai ser discussão vai ser a aula dos monitores, né? Seguido de discussão de caso clínico, Diana. Diana não, é Marcos, né, que perguntou. Então, no modelo de discussão de caso clínico não vai mudar, não. Vai ser na sala do Meet, e o caso clínico eu já postei desde a semana passada, né? Como eu tinha prometido a vocês, né? Eu já deixei esse caso clínico para vocês terem um tempo maior de estudar o caso clínico antes. Diga, Gabriele. Beleza. Ok. Ele gostou muito do questionário também. O questionário ajuda, né? Porque no início, geralmente, a galera tá mais tímida, assim, para fazer pergunta, né? Aí, pelo menos, o questionário dá uma estimulada, assim, dá um empurrãozinho para vocês perguntarem. Maravilha. Beleza. Então, até amanhã, e aí a gente volta a interagir por lá. Um abraço para vocês todos. Um abraço, professor. Boa tarde. Obrigado pelo elogio aí da aula, Nilda. Valeu. Tudo de bom. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, até. Tchau, professor.